Na aula de hoje, falaremos sobre ângulos formados por duas retas paralelas e uma transversal. Duas retas paralelas e uma transversal formam 8 ângulos. Vamos chamar esses ângulos de ângulo A, ângulo B, ângulo C, ângulo D. Ângulo E, ângulo F, ângulo G e ângulo H. Note que os ângulos E e A são ângulos correspondentes. Os ângulos F e B também são ângulos correspondentes. Os ângulos C e G também são ângulos correspondentes. Então, se verificarmos, na figura nós temos que os ângulos A e o ângulo E são correspondentes. Os ângulos B e o ângulo F são correspondentes. Temos que C e G são ângulos correspondentes. E nós temos que o ângulo D e o ângulo H são ângulos correspondentes. Ângulos alternos internos. O ângulo D e o ângulo F são alternos internos. E o ângulo C e o ângulo E são alternos internos. Alternos internos D e F e C e E. Alternos externos, o ângulo A e o ângulo G, alternos externos, e o ângulo B e o ângulo H. Alternos externos, A e G, B e H. Os ângulos colaterais internos, colaterais do mesmo lado, internos entre as retas paralelas, C e F e D e E. Colaterais internos, C e F, D e E. Ângulos colaterais externos, colaterais do mesmo lado, A e H externos, B e G. Colaterais externos, A e H, B e G. Nós temos os ângulos correspondentes. O ângulo A é correspondente ao ângulo E. O ângulo B é correspondente ao ângulo F. O ângulo C é correspondente ao ângulo G. O ângulo H é correspondente ao ângulo D. Os ângulos correspondentes são congruentes, ou seja, têm a mesma medida. O ângulo A tem a mesma medida do ângulo E. O ângulo B tem a mesma medida do ângulo F. O ângulo C tem a mesma medida que o ângulo G. Podemos observar também que se somarmos o ângulo B com o ângulo A, nós temos 180 graus. Se nós somarmos o ângulo C com o ângulo B, nós temos 180 graus. Se somarmos o ângulo D com o ângulo A, nós temos 180 graus. Na parte de baixo também, somando F com E, nós temos 180 graus. Somando G com H, nós temos 180 graus. Somando G e F, nós temos 180 graus. Somando H e E, nós temos 180 graus. Os nossos ângulos congruentes são os que têm a mesma medida. Então, este ângulo tem a mesma medida deste ângulo.
esse ângulo tem a mesma medida desse ângulo. Esses dois também têm a mesma medida. Ângulos suplementares são dois ângulos que têm a soma das medidas iguais a 180 graus. Como nós vimos no exemplo, somando esses dois ângulos nós temos 180 graus. Somando esses dois nós temos 180 graus. Outro fato importante que devemos lembrar é que ângulos opostos pelo vértice são sempre iguais. Então, o nosso ângulo aqui mede 20, o oposto pelo vértice dele vai medir 20 graus também. Se o nosso ângulo mede 30, o oposto pelo vértice também mede 30. Esse ângulo é igual ao ângulo aqui de baixo. Esse ângulo é igual a esse aqui. Esse ângulo é igual a esse ângulo aqui. Então, ângulos opostos pelo vértice são sempre iguais. O que nós temos que fazer? Temos que igualá-los. Por exemplo, se numa questão eu tenho que este ângulo é 30 graus e do outro lado é x mais 2, e eu quero saber quanto vale x, eu tenho que fazer x mais 2 igual a 30. X é igual a 30 menos 2, x é igual a 28 graus. Por hoje é só. Até a nossa próxima aula.